Oi, Oi, gente do oitavo ano. Nossa videoaula está saindo agora sobre Revolução Francesa, que é a matéria do nosso capítulo 5, tá? Se vocês olharem o livro de vocês, vocês verão que Revolução Francesa é uma matéria gigante. Então, a gente vai dividir essa matéria em várias partes, tá? Hoje eu vou fazer só uma introduçãozinha, porque eu já pedi para vocês lerem aquele livro lá do Utopias, que é do Utopias, que é um livro complicado, é um livro difícil, tá? Tem umas discussões ali bem pesadas até. Pesadas de assim de quanto a gente tem que raciocinar juntos, tá bom? Então vai ser um videozinho mais light. Vou falar só até aqui. Só até aqui, na verdade. Tá bom? Na aula que vem eu já entro na Revolução em si. Serão três partes. A primeira, falando de antecedentes da Revolução, que é agora. A segunda, que é a Revolução Francesa, o processo revolucionário. E a terceira, que é a Era Napoleônica, que está até aqui em cima dizendo aqui, Era Napoleônica, tá? Serão essas três partes. E os exercícios a gente vê como é que faz. Se eu faço com vocês direto no Zoom, se eu faço uma parte gravada, eu ainda não me decidi, tá bom? Então vamos lá, gente. Revolução Francesa. O que foi a Revolução? Está dizendo aí no resumo para vocês. Um processo ocorrido entre 1789 até 1799 na França, que vai provocar mudanças profundas na sociedade francesa e vai servir de influência para várias revoluções futuras no mundo. E tentativas revolucionárias também. Revoluções que não vão dar certo. Em outras palavras, que transformação profunda é essa? O fim do absolutismo, o fim do antigo regime. O antigo regime que é aquele tipo de sociedade que tem o rei no topo, a nobreza e o clero em cima, e o resto do povo sendo explorado. Tá bom? E a Revolução Francesa, ela é um marco na civilização, na humanidade. Por quê? Ela vai representar a passagem da idade moderna para a idade contemporânea, que é a idade que estamos vivendo hoje. Então, ela provoca uma mudança tão profunda no mundo que vai revolucionar o próprio mundo. Ou seja, a gente passa para uma fase na história mundial que a gente não pode mais voltar atrás. Tá bom? E eu já falei com vocês. Qual é o conceito de revolução? O que significa? É um movimento que altera as relações de poder em uma sociedade. É o sentido que a gente utiliza na história, na política também. Se a gente for pelo significado científico da astronomia, a gente vai ver que revolução, se eu não me engano, é o movimento que os astros fazem no universo, ou seja, movimento de tipo de translação e rotação, essas coisas assim, seria uma revolução. Algo que é da natureza dos astros e você não pode impedir. Tá bom? Agora, quais são as causas e motivos principais para essa revolução acontecer? Temos aí o sistema de governo, o sistema político de absolutismo e o sistema econômico de mercantilismo no antigo regime, no Estado absolutista francês. Temos as ideias do iluminismo e temos uma sociedade dividida em estados. O que significa dizer que a sociedade está dividida em estados? Temos as classes sociais. Temos três principais: o clero, a nobreza e o resto do povo. Dentro do resto do povo temos várias outras: burguesia, camponeses, sans-culottes, e por aí vai. Quando a gente diz que ela está dividida em estados, a gente está dizendo o seguinte, que cada grupo social tem a sua posição na pirâmide e é uma posição recheada de privilégios. O que eu quero dizer? O clero é o primeiro estado, está no topo. A nobreza é o segundo estado, também está no topo, mas um pouquinho abaixo. E o povo é o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado, eles exploram o terceiro estado e são cheios de privilégios. Um deles, inclusive, o mais grave, é eles não pagam impostos. Quem paga impostos, quem paga de impostos, quem paga imposto, é apenas o terceiro estado. No caso, a burguesia, os camponeses, são os já falamos, né? A maioria da população francesa, enquanto a nobreza, o clero e a monarquia não pagam impostos. Tá bom? O que vai acontecer? Vamos lá.
A França está vivendo uma crise econômica muito forte. Que crise é essa? Da onde que ela nasce? É uma crise gerada pelos excessos que a nobreza tem, pelo que a nobreza gasta, né? Pela vida de luxo que a sociedade francesa possui, tá bom? E, aí, estou separando o material aqui para eu conferir, tá? E nessa crise econômica, o Estado francês está falido, tá? Pelos excessos da nobreza, pelos excessos do primeiro e segundo Estado, mas também pelas guerras que a França travou com a Inglaterra. Nesse caso, a mais grave é a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A gente ainda vai falar dessa independência. Mas, em 1776, as 13 colônias americanas decidem ficar independentes da Inglaterra e vão travar uma batalha contra os ingleses. E, como a gente já viu um pouco na história, a Inglaterra e a França são inimigas mortais. Não se dão muito bem até hoje. Vai um inglês na França falar inglês, o francês vai mandar ele para aquele lugar. E vice-versa. Então, a França acaba ajudando os revolucionários americanos contra a Inglaterra. Então, ela investe na guerra dos Estados Unidos. E, um detalhe, sabe a Estátua da Liberdade? Ela é um presente da França aos Estados Unidos no século XIX. Ela é construída na França, desmontada e levada até os Estados Unidos e reconstruída lá. Então, é mais de uma maneira dos franceses mandarem os ingleses para aquele lugar. Tá bom? E detalhe, é o mesmo construtor da Torre Eiffel. Se eu não me engano, a Estátua da Liberdade é construída antes da Torre Eiffel, inclusive. Mas voltando, a França ela está numa crise econômica muito forte. Logo, para sair dessa crise, o rei pensa em aumentar os impostos na França. Só que assim, o terceiro estado já paga muito imposto, já que é o único estado que paga imposto. Então a ideia do rei é que o primeiro e o segundo estado também devam pagar. Então, uma reforma tributária em que todos os estados vão pagar impostos. Agora, ele não pode propor um aumento de impostos assim. Claro, ele é o rei absolutista, ele faz o que ele quiser. Mas, como a sociedade francesa já está meio bolada por causa da crise, se ele tomar uma medida dessa, pode gerar revolta. Então, o que ele faz? Ele decide convocar uma Assembleia dos Estados Gerais, que é uma assembleia que o rei convoca apenas em momentos especiais, quando ele quer ouvir a opinião dos estados que representam as pessoas na sociedade francesa. Então, é algo que ele não tem o costume de fazer. A última assembleia havia sido há 150 anos antes dessa que ocorreu nesse ano daí, 1789. Ele dá a ordem em 1788 e no ano seguinte a assembleia é posta em prática. Agora, eu falei que a Assembleia reúne os estados, no caso, primeiro, segundo e terceiro. Membros de cada estado vão participar da Assembleia. Se eu não me engano, são 300 do primeiro estado, 300 do segundo estado e 600 do terceiro estado. Tá? Eram 300, mas o terceiro estado reivindicou, fez protestos e tudo mais, então o rei aumentou o número. Então eles têm esse prazo de um ano para decidir quem daquele grupo social vai representar o resto da sociedade na Assembleia. Logo, todos se reúnem, só que tem um problema aí. O primeiro e o segundo estado não querem pagar impostos. E o terceiro estado quer que eles paguem para aliviar um pouco o peso. A votação da Assembleia não é por cabeça, não é por voto de pessoas, e sim voto por estado. Então, o que iria acabar acontecendo? O primeiro estado e o segundo iriam se unir na votação e iriam prejudicar o terceiro estado. Eles iam votar contra a reforma tributária do rei. E o terceiro estado iria votar a favor. Então, no final das contas, seriam 2 votos contra 1. O rei iria aceitar o resultado da votação e iria aumentar os impostos do terceiro estado, enquanto o primeiro e o segundo não iriam pagar. Isso vai deixar os estados, o terceiro estado, boladíssimo da vida. E vai ser um fator decisivo para gerar a Revolução Francesa. Só que dessa parte para frente, a gente vai discutir na próxima aula, tá bom? Dito isso, nesse resumo, ele já está na pasta de vocês.
Os slides sobre a Revolução Francesa também já estão. Eu vou dar uma alterada neles, botar umas coisas novas ali, tá? E na semana que vem, a gente no Zoom volta a nossa discussão sobre o livro de Utopia. Vocês vão responder aquela pergunta que eu botei para vocês. E não a pergunta do livro, a pergunta que eu fiz para vocês. Tá até aqui, isso aqui tá meio zoneado, isso aqui, depois eu vejo. Tá? Basicamente é isso. Façam um dever de casa que eu vou colocar no final desse resumo, a parte 1 do dever de casa. Talvez a gente corrija no Zoom, talvez eu corrija na videoaula, ainda não me decidi. E a gente continua semana que vem, tá bom, gente? Ficamos por aqui. Nos vemos terça que vem. Qualquer coisa, só entrar em contato, tá bom? E é isso, e eu vou descansar porque eu estou muito cansado, galera. Tchau, tchau.